português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Pero vós, disse numa carta ao rei que não... Boa tarde! Hoje a nossa aula começou diferente. Começou passando vergonha, né? Aqui passando vergonha porque não sabe cantar a letra da música, mas a intenção foi ótima. Nossa aula de geografia com cara de aula de história, porque hoje nós vamos falar de Pindorama, a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses. A gente já trabalhou sobre isso em algum momento, vocês lembram? A gente falou sobre todos os nomes que o Brasil teve em alguma dessas aulas. Confiram aí no caderno de vocês quais os nomes que o Brasil já teve. Inclusive, a gente viu que Pindorama é um nome de origem indígena. A gente tem outro lá, Ilha de Vera Cruz, que já é um nome de origem católica, né? Tem a ver aí com a religião católica. Respirar, que a tia cansou, mas vamos lá. Hoje a nossa aula, como eu disse, é de geografia, mais uma quinta-feira, mais uma aula de geografia. Com cara de aula de história, tá bom? Bom, Pindorama, a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses. Vocês sabem que os portugueses chegaram aqui na nossa terra, que era chamada de Pindorama, em 1500. E tem uma coisinha que eu queria conversar com vocês sobre a menção do nome descobrimento. Vocês acham que os portugueses descobriram o Brasil? Bom, a terra Brasil já tinha pessoas que eram os indígenas. Então, os portugueses apenas chegaram aqui de intrusos que eles são. E aqui habitaram e fizeram um bocado de coisinhas que a gente vai saber agora. Eu quero que vocês abram aí na página 8 do livro. Ó, tem uma série de coisas para a gente estudar. Então, Pindorama tem a ver com Terra das Palmeiras, certo? O nome Brasil ele veio surgir depois por causa de uma árvore chamada de pau-brasil. Essa árvore era avermelhada, né? E ela tinha um vermelho brasa. Então, por isso Brasil, ó, vermelho brasa, Brasil. Esse nome surgiu bem depois. O primeiro nome mesmo era Pindorama, tá bom? Olha só, na página 8, certo? Nós temos um textinho aí que fala sobre justamente a chegada dos indígenas à terra e da origem da língua tupi, tá bom? Que significa Terra das Palmeiras. A escolha desse nome se deve à diversidade de palmeiras que existem nas paisagens brasileiras, como coqueiro, carnaúba, né, o buriti, tem várias árvores que têm essa origem. Então, os indígenas Tupi-Guarani, eles chamavam suas terras de Pindorama por causa dessa variedade de palmeiras existentes no país, ok? Então, vocês aí conhecem algum tipo de palmeira? Vocês já observaram se existe alguma palmeira na casa de vocês? Se sim, contem para mim, para ti aí no WhatsApp, tá certo? Olha só, aqui eu tenho nessa imagem uma palmeira do tipo carnaúba, certo? Comum no estado do Ceará, é uma imagem de 2009. O nome Brasil ele se deve a outro tipo de árvore, como eu já disse, que é o pau-brasil, né? Já na página 9, vocês vão ter a historinha bem resumidinha de como é que eles chegaram aqui, né? Então, a vida dos povos indígenas, ela mudou radicalmente com a chegada dos portugueses, que fizeram o quê? Violência e repressão. Então, o que foi que aconteceu? Eles não respeitaram esses povos indígenas, né? Não respeitaram as tradições que eles tinham e passaram a impor a língua deles, que era justamente o português de Portugal, ok? Então, com violência e repressão, eles obrigaram os indígenas a mudarem os seus hábitos, né? E tradições culturais também, né? Aqueles rituais e tudo mais. Então, muitos dos índios que resistiram a esse domínio foram mortos. Muita gente não sabe, mas isso aconteceu de verdade. Então, atualmente existem diversas comunidades indígenas que lutam,
né, pela causa indígena, né, pela preservação da sua cultura, né, realizando atividades de subsistências de maneira sustentável, né? Então eles vivem basicamente como eles viviam antes, da caça, da pesca, da coleta de frutas, essas coisas assim, ok? Então, no Brasil, né, não existe apenas uma variedade índio, existem várias variedades étnicas de índio. Então, além de várias etnias, existem várias línguas indígenas. Uma delas é o Tupi-Guarani, tá bom? Então, muitas resistem até hoje para preservar a língua, os hábitos e as tradições dos territórios de seus povos, certo? Então, na página 10, certo? Em 1500, pessoal, existiam 5 milhões de indígenas habitando a nossa terra, certo? De várias e várias etnias, como os tupis, os tupinambás, os guaranis, os potiguaras, enfim. De acordo com os dados do IBGE de 2010, né, a atual população indígena é de aproximadamente 897 mil indígenas distribuídas em 305 etnias. Vejam só a diferença. Em 1500, 5 milhões e atualmente 897. Isso dados de 2010, porque a gente já está em 2020. Vamos fazer o seguinte, vamos atualizar essa informação. Essa é uma pesquisa de vocês. Vocês vão pesquisar quantos indígenas existem no Brasil hoje, certo? E interessante dizer que em 305 etnias diferentes aqui em 2009. Vamos ver como é que está a situação atualmente, tá certo? Olha só. Os povos indígenas, de um modo geral, né, eles vivem na integração com a floresta, nas áreas reservadas, né, nas reservas que pertencem a eles. Então, eles acumulam conhecimentos milenares, né, de plantas, né? Muitos sabem como utilizar essas plantas como forma de remediar alguma doença, né? Eles sabem manejar objetos, né? Eles têm um manejo florestal muito grande, né? Sabem caçar, sabem pescar, sabem coletar, sabem fazer tudo, certo? Então, com base nessa relação dos índios com a natureza, eles criaram os seus costumes, as suas crenças e, por fim, a sua cultura. Também temos danças, temos a arte indígena, a religião e também temos outros hábitos. Então, essa diversidade dos povos indígenas, né? Alguns têm aspectos peculiares diferentes, né? Como a gente falou em 305 etnias em 2009, consequentemente, a gente vai ter hábitos linguísticos diferentes, hábitos culturais diferentes, certo? Modos de vida diferentes, né? Mas, em comum, né? Eles apresentam um modo de vida amplo, né? De interação com a natureza, né? Com seus elementos locais, né? Então, eles têm muito essa relação que a gente não tem, por exemplo, né? Com os animais, com as plantas, com o relevo, enfim. É basicamente isso, certo? Essa musiquinha que eu iniciei a nossa aula é essa daqui, ó. Da página 10. O nome dessa música é Pindorama. Então, vocês vão realizar a atividade da página 10, página 11 e página 12. Então, 10, 11 e 12. Pessoal, em resumo, cada povo indígena, ele tem aspectos culturais diferenciados, peculiares. Mas, no geral, todos eles vão apresentar características mais ou menos parecidas, né? Um modo de vida parecido, como eu disse, né? Por causa dessa ampla interação que eles têm com a natureza, certo? Então, pessoal, é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de geografia com gostinho de história. Um beijo e até amanhã.